Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Falando sobre o nosso Mengão que nesse sábado pega o Bahia jogando fora de casa, né? E o Flamengo ainda sonha assim com o título do Brasileirão. É muito difícil, mas não podemos desistir. O Flamengo vai ter uma baixa na lateral esquerda para esse jogo aí. E também vamos falar sobre o calote que o Corinthians deu do Flamengo, né? Não é novidade o Corinthians dando calote, não pagar a pessoa que tá devendo, né? A instituição que tá devendo. Isso não é novidade para ninguém. O Corinthians dever e não pagar. Vamos falar também sobre a situação do Pedro, né? A FIFA vai arcar com os salários de Pedro, né? Uma parte e a CBF deve arcar com outras, né? E, enfim, o tão sonhado estádio do Flamengo está mais perto do que a gente imaginava, né? Enfim, o Flamengo tomou a posse do terreno. O Flamengo já é o dono do terreno, já recebeu a chave. Foi ontem à tarde, se não me engano. Já recebeu a chave do terreno. Agora só falta o planejamento para poder erguer o estádio que deve estar pronto daqui a 5 anos. Né? Em 2029. E seguir o planejamento certinho, né? Até lá tem anos e anos, né? Mas é isso aí. Vamos com mais um vídeo. Vai deixando seu like. E tamo junto, galera. Vamos começar com esse assunto que tá aí, que é o Flamengo já recebeu ou não o dinheiro referente à multa do goleiro Hugo Souza. Lembrando que o Hugo é do Flamengo, para jogar contra o Flamengo, aquela multinha clássica do Brasil, R$500 mil na conta, isso já havia acontecido e o Flamengo pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou ou não? Você comentou ontem que são 24 horas. Explica essa situação, Exatamente. Penedo. Eu acabei de questionar um dirigente do Flamengo sobre o pagamento dessa multa ao Flamengo e esse dirigente me garantiu que, até o momento, o Pix não caiu na conta do Flamengo. Valor de R$500 mil. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou até adiantado. Antes mesmo de a bola rolar, o Corinthians já tinha pago ao Flamengo. Nesse caso, não aconteceu o pagamento da multa, da multa pela escalação até o momento. E aí, muita gente me questiona nas redes sociais o que acontece se o Corinthians der mais um calote no Flamengo nesse caso. Nesse caso, em relação à multa pela escalação, o Corinthians só pode exercer a cláusula de compra prevista a partir do dia 10 de outubro se pagar esse valor também. Ou seja, para o Flamengo é tranquilo, pode até não receber os R$500 mil, mas por outro lado pode ter um jogador de volta retornando e valorizado, porque o Hugo Souza nesse momento está valorizado. Mas se eles decidirem comprar, eles vão lá e pagam uma multa. É isso. Se eles decidirem comprar, eles vão pagar o valor da opção de compra E mais os R$500 mil. Nada mais é do que? Mas, esses R$500 mil seria com juros. Entende? Sim. Aí teria cobrança de juros e igual mora. quando você quer muito comprar um tênis e você não tem dinheiro. Aí tu vai lá, passa o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito. E aquele dinheiro não existe na tua conta, mas o quê? Só se vive uma vez. Até 3 vezes é sem juros. Passou de 3, aí tem juros. Só que a gente faz com juros mesmo. Entendeu? E o Corinthians está que o Flamengo está perdendo nesse caso. Perdendo não tá. Mas é uma jogada aí do Corinthians, tipo, entender. Agora eu não tenho essa grana, mas quando eu for comprar, eu pago tudo no Devo, bolo. não nego. Pago quando puder. Mas isso não é novidade lá no Timão. Isso não é novidade. É verdade. Ué, não é novidade. E é por isso que se fala muito em fair play. O povo quer jogar pra mim, pro meu time, mas na verdade é isso aí, ô Lucas Pedrosa. É essa preocupação dessas, vamos dizer, aventuras financeiras que um clube que sabe que não consegue pagar e vai lá e faz uma dívida, vamos dizer assim, né? Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu entendo que o Corinthians ele tem feito essa irresponsabilidade financeira desde o início da temporada, quando ele traz um jogador também agora que ganha mais de R$3 milhões dentro do futebol brasileiro, devendo quase R$2 bilhões. O Corinthians está virando uma bola de neve, mas pelo visto eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Muito pelo contrário, esse investimento é para ter um retorno dentro de campo, que eu acho um absurdo. Eu já falei aqui diversas vezes, não é só o Corinthians que pratica inadimplência dentro do futebol brasileiro, mas o Corinthians acaba sendo o caso mais escancarado. Se ele tem que pagar um goleiro para jogar contra o time que pertence ao goleiro, ele deveria pagar, e ele não paga. O Cuiabá, por exemplo, é um time que está na zona de rebaixamento, que provavelmente vai ser rebaixado e que perdeu um jogador para o Corinthians. Então, assim, o Corinthians ele continua cometendo essas irresponsabilidades e, teoricamente, está brigando na zona de rebaixamento do brasileiro, mas está lá na Copa do Brasil e está também na Copa Sul-Americana, com jogadores que ele praticamente não consegue pagar. Então, assim, eu já falei 1000 vezes, fair play financeiro é para isso. É para que os clubes tenham responsabilidade e para que o futebol brasileiro tenha igualdade de condições. Dessa forma,
Vou tentar aqui, ó. Fechei contigo. Compro o teu jogador e não pago o seu jogador, tiro o seu jogador, tiro sua força dentro de campo e ainda tem o jogador pra mim, mas quando der eu pago. Eu não gosto disso, não. Isso O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, Não é nem questão de ser fair play financeiro, não. Isso é doping financeiro. Eu gostei. Gente, na boa, esse exemplo que o Pedrosa acabou de mencionar do Cuiabá é um absurdo. Eles contrataram um dos melhores jogadores do Cuiabá e não pagaram até o momento, estão devendo 11 milhões de reais ao Cuiabá, que é um clube que briga diretamente com o Corinthians na briga para não ser rebaixado para a Série B. Então eu acho um absurdo a postura do Corinthians, mas nesse caso em relação ao Hugo Souza, o Flamengo está muito tranquilo. Inclusive, para quem não sabe, o valor da opção de compra é de 800 mil euros por 60%. Aí o Flamengo manteria 40% desse jogador para uma venda futura. Ô, Vene Casagrande, informação de agora, a gente viu o Alexandro falando ali, ele não foi relacionado Não foi, pro jogo. o Flamengo acabou de anunciar que ele teve um desconforto muscular. Segundo o Flamengo, ele não tem lesão, ele vai ser apenas poupado para esse duelo, que é um duelo importante pelo Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que na ausência do Alexandre, o Ayrton Lucas, embora tenha feito partidas bem aquém do que ele pode apresentar, o Ayrton Lucas pode suprir essa ausência do Alexandre aí, que fez uma boa partida contra o Corinthians, inclusive fazendo o gol da vitória. Internamente, Vene Casagrande, lá dentro do Flamengo, o que a gente está passando uma leitura aí em relação ao Felipe Luiz, ao Alexandre, aos jogadores, é que não se briga só pela Copa do Brasil, se briga também agora pelo brasileiro também? Olha, eu acho que o Flamengo não pode jogar a toalha em nenhum momento. Embora, se a gente parar e analisar o cenário, é um cenário totalmente difícil. Mas o Flamengo tem que pensar em vencer sempre. Inclusive, antes do jogo da volta pela Copa do Brasil, o Flamengo tem 2 jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Pega o Bahia e pega o Fluminense. São rivais fortes e esses 2 jogos podem servir de preparação para esse duelo com o Corinthians, que eu vejo como um duelo extremamente importante e até o momento da temporada o duelo mais importante. Porque o Flamengo nitidamente, até mesmo na postura pela diretoria do Flamengo, de pedir para mudar a data da Copa do Brasil, está priorizando a Copa do Brasil. Sim, eu concordo com essa postura porque eu vejo a Copa do Brasil bem mais tangível ao Flamengo do que propriamente ao Campeonato Brasileiro. Viu a palavra que ele está usando agora? Você viajou, ele está lendo aquela apostila da banca de jornal para fazer concurso. Então explique, Vene, o que é tangível? Tangível é algo que você pode... A se tocar. É isso, exatamente. Você pode encostar. O intangível é como se fosse um sentimento, por exemplo. Entendeu? Meu amor por você aí do outro lado é algo intangível. Ou inacalçável. Deu pra entender? Deu pra entender. Expliquei bem, professor? Obrigado, Vene Pasquale. Você que tá de óculos, né? Você que é o professor. Ô, Lucas Pedrosa, como você faz essa leitura ali? Eu também acho que o brasileiro, ele é um campeonato tão surpreendente, né? E tão... ele muda o seu cenário. Em algumas rodadas você olha, por isso que eu acho tão precoce, quando ainda no primeiro turno, tal time tem tantos % de chance de cair. Eu acho isso muito... eu acho isso muito ruim, porque eu não consigo... Eu consigo ver, ainda no primeiro turno, por exemplo, um time que, cara, calma aí, já cair agora... Né? Enfim, e pro título a mesma coisa, ô Lucas Pedrosa. Você calcula a matemática. A matemática ela é praticamente indiscutível. Só que o futebol ele não é uma ciência exata. Ele acontece coisas, por exemplo, o Fluminense tinha 8 pontos, estava na zona de rebaixamento, praticamente rebaixado, e já conseguiu sair da zona do rebaixamento com a vitória de ontem. Então, assim, em relação ao Flamengo, eu não vejo o Flamengo sendo campeão do Campeonato Brasileiro. Para mim é 0 chance. Eu cravo aqui, é 0 chance do Flamengo ser campeão brasileiro. Mas o Flamengo tem que jogar o Campeonato Brasileiro primeiro, para alcançar as primeiras colocações, porque isso vale dinheiro. Cada colocação que você ganha dentro da tabela, você consegue ganhar um dinheiro a mais. E o Flamengo tem que se preocupar em quê? Independentemente das outras competições, da outra competição que é a Copa do Brasil, em classificar direto para a Libertadores, em ficar entre os 4. Porque se ficar levando o Campeonato Brasileiro no banho-maria, pode ser ultrapassado e pode ir para a pré-Libertadores. Então, na minha visão, o Flamengo tem que sempre ter o foco de vencer todos os jogos, de conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, pro lado financeiro, pro lado esportivo. Agora, falar em título, eu acho isso utopia, intangível. Eu não vou falar sobre esse assunto com vocês, eu vou só perguntar. Toda vez que... Eu vou falar então. O Botafogo tem 57 pontos. Para com isso. Por que você o Palmeiras tem 56. Agora? Cadê? E o Fortaleza tem 55. O Flamengo, com um jogo a menos, tem 48. Desculpa. Esse jogo a menos, só para ressaltar, é contra o Internacional, que vem numa crescente absurda, e esse jogo é no Beira-Rio. Não dá. O Flamengo não vai ser campeão brasileiro. Não, pra mim, tá entre Botafogo e Palmeiras.
Eu não descarto Fortaleza também não, porque o futebol é isso aí, né? Tá correndo por fora, mas se eu tivesse que apostar, E agora Botafogo tá ou correndo Palmeiras? só com isso, né? E ó, Foi eliminado atrás do Flamengo está São Paulo com 47, Bahia com 45 e Internacional com 45. Que eu então, falei pra com mim, você a ontem? disputa do Flamengo Que eu falei? é muito mais se manter entre os 4 do que ser Que eu campeão. falei, fala pra ele, pode falar. Vene Casagrande, as chaves do terreno do Flamengo finalmente estão nas mãos do Flamengo. A prefeitura formalizou todo esse acordo de posse do espaço onde vai ser construído o estádio do time da Gávea. Vene, tá animada? A gente falou de locução no Maracanã. Inclusive, isso foi noticiado lá no telão, não foi? Não colocaram lá uma... Sim, colocaram, mas eu acho que tem que comemorar sim. Fazendo uma analogia, você que está aí nos assistindo, exemplo, se você um dia teve o sonho de realizar a compra de uma casa própria, ou ainda tem esse sonho, é basicamente o que o Flamengo fez. O Flamengo foi, pegou as chaves da sua casa própria e agora vai começar a construção da casa própria. E ontem, nesse evento aí, o Rodolfo Landim disse que a previsão é de inauguração para o dia 15 de novembro de 2029, ou seja, daqui a 5 anos, uma previsão bem otimista. Espero que de fato consiga realizar essa projeção. 5 anos. 5 anos, assim. Daqui a 5 anos, o torcedor rubro-negro ele Antes pode... da próxima década. É isso aí. O torcedor rubro-negro ele pode vivenciar a inauguração do tão sonhado estádio próprio do Flamengo. Uma baita atitude dessa atual gestão que correu para fazer isso, independentemente seja questão política ou não vou entrar nesse mérito, igual muita gente faz essa acusação, pegando a chave justamente em semana de eleição. Gente, pouco importa. Eu acho que o torcedor rubro-negro ele precisa desfrutar desse momento, porque para mim o que falta para a história do Flamengo, para o Clube de Regatas do Flamengo é o estádio próprio. E é algo que está muito próximo. Daqui a 5 anos o torcedor pode vivenciar isso. E uma atitude bacana do Landim, que ele falou nessa entrevista coletiva também, é que ele pretende lançar o projeto Tijolinho Virtual, que aí os torcedores vão poder ajudar com o pagamento de algum valor, e aí o nome desse torcedor vai ficar num painel lá durante a construção. Basicamente o que aconteceu na construção do CT, que o torcedor ele poderia dar uma ajuda e ficava o tijolinho ali com o nome desse torcedor. Bacana demais. Parabéns ao Rodolfo Landim e toda a gestão que conseguiu correr para isso. E eu não vejo problema nenhum no mundo político, e eu não estou falando só do futebol, estou falando na nossa sociedade, se a pessoa teve uma boa gestão e perto do fim dela, ele vai querer fazer algo histórico que seja positivo. Claro. Isso é ruim, ô Pedrosa? Pelo contrário. Olha, tá chegando perto da eleição, ele quer botar no nome dele. Que legal! Gente, correu daqui atrás. a 50 anos o Rodolfo Landim não vai estar mais aqui, mas a nova geração de torcedores do Flamengo vai ter uma casa para chamar de sua. Isso aí, independentemente das escolhas do Landim, da briga política que a gente sabe que tem um ano eleitoral, é para sempre. É como, se eu não me engano, foi o Jorge Elal que fez o CT lá do Flamengo, é para sempre. O nome do Jorge Elal tá lá para sempre e o Flamengo tem um CT para sempre. É a mesma coisa do estádio. Então, independentemente de semana ou não, o torcedor, como o Vene falou muito bem aqui, tem que aproveitar esse momento. Muito bem. Vocês têm beijo para mandar? Eu tenho 2 abraços, rapidamente. Primeiro, pro meu amigo. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo para o canal, né? De acordo com o Flamengo, né? Que me uma informação nas suas redes sociais aí, alegando que o Alexandro está fora do jogo diante do Bahia, vai ser poupado. O jogador não tem nenhuma lesão, mas como também soltou aí durante o vídeo aí, ele teve um desconforto muscular e deve ser poupado para esse jogo aí, né? Então, melhoras para ele. Espero que no próximo jogo, se eu voltar, o próximo jogo ainda tem data FIFA. Eu só volto depois da data FIFA. Tem tempo para poder recuperar. Sobre a situação do Pedro, né? Pedro se lesionou durante a seleção brasileira. É um desfalque gigantesco para o Flamengo nessa temporada ainda de 2024. E a FIFA vai arcar com uma parte do salário do Pedro, né? De acordo com a entidade da FIFA. E o Flamengo está tentando costurar um acordo com a CBF para a CBF arcar com os outros 40% referente ao direito de imagem, né? Então a FIFA deve arcar com 60% do salário do jogador registrado em carteira de trabalho e a CBF deve arcar com 40%, né, o restante referente ao direito de imagem, né? Então 60% na carteira de trabalho, a FIFA, mais 40% o restante, né, é o montante restante aí, a CBF, né? Então tem uma informação aqui bem detalhada aqui. O valor no programa é pago de forma diária, né? E é aproximadamente a partir do 29º dia de afastamento do jogador. No entanto, há um limite de 7,5 milhões de euros
aproximadamente 45 milhões de reais na cotação atual para o auxílio, né? Esse pagamento aí, salário. O prazo de pagamento é de 1 ano, a máxima de 1 ano, né, mais ou menos, ou até o retorno do jogador. Como a previsão do Pedro é de retorno menos de 1 ano, a FIFA deve cobrir todo o salário do jogador, né? O que tá me dizendo aqui, de acordo com acho que a 92ª Lei Geral do Esporte, a Confederação Brasileira, que é a CBF, deve arcar sim e se a entidade cubra o valor referente ao direito de imagem. Então vamos esperar, né? Então, FIFA paga a carteira de trabalho ali no famoso CLT e a CBF vai pagar o direito de imagem. Então o Flamengo não vai arcar com nada, né? Vale lembrar que o Pedro se machucou durante a data FIFA, né? Quando o jogador foi convocado. Então é complicado aí, né? Complicado, galera. Mas é isso aí. E o terreno do Flamengo, enfim, né? O grande sonho aí de todo flamenguista é o Flamengo ter o seu próprio estádio. O terreno, o Flamengo já tomou posse do terreno. O terreno já tá na mão do Flamengo, a chave do terreno. Agora só falta o desenvolvimento, empresa para levantar o estádio. Até lá tem muita coisa para se fazer, né? Mas acho que o mais importante foi ter o espaço para poder construir. E agora é da posse do Flamengo, né? Então é isso aí. E amanhã tem Mengão, né? Aí Flamengo. Esse jogo é super importante, que o Flamengo precisa vencer se ainda quer pensar em título. Tá distante? Tá, mas os pais que tá atrás do Flamengo, Bahia, Inter e São Paulo, está mais perto do que o Flamengo, Fortaleza, que é o terceiro. Então o Flamengo tem que abrir o olho. Não pode sair do G4.